Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Opinião e Debate, aqui no canal 524 da Claro Digital RS Play TV. Hoje começando com uma notícia muito triste para todos os gaúchos e para o Brasil. Nós tivemos na cidade de Estação a morte de uma criança. 2 outras crianças ficaram feridas, além de um professor em uma escola que sofreu um ataque por um adolescente de 16 anos que entrou armado com uma faca e vitimou uma criança de 9 anos de idade da 3ª série. Com golpes de faca no abdômen, veio a falecer. Outras 2 crianças ficaram feridas, estão hospitalizadas, também tiveram golpes de faca na cabeça, e uma professora também. Contido pelo monitor da escola, esse adolescente de 16 anos pediu para entrar na escola para entregar um currículo. E entrou e fez isso que nós estamos acostumados a ver em outras partes do mundo. Dizem as pessoas da cidade que o adolescente tinha problemas mentais. Mas realmente um crime bárbaro que choca todo o Rio Grande do Sul e que toma conta das manchetes do estado e do Brasil. Aqui também no Rio Grande do Sul, algumas notícias foram manchetes no dia de hoje. Postos de gasolina simplesmente aumentaram o preço da gasolina em até 30 centavos, muitos deles passando até de R$6, sem que haja, no mínimo, o mínimo aumento por parte das refinarias, das distribuidoras, e o sindicato da categoria diz que isso era preços que estavam represados e que precisavam ser corrigidos. Será que pode, a essa altura do campeonato? Será que isso está certo com a população gaúcha? Nós também aqui no Rio Grande do Sul tivemos aí tempo nublado durante toda a manhã, na verdade um grande nevoeiro, que tomou conta hoje pela manhã, e o sol só veio à tarde praticamente em todo o Rio Grande do Sul, e deve ser assim nos próximos dias. Nevoeiro, então, para quem precisa de transporte terrestre de carro, transporte aéreo, é bom ir recalculando, recalibrando as suas viagens, porque deve ser assim até o final de semana, e a previsão é de que não haja chuva entre os próximos 7, 10 dias aqui no Rio Grande do Sul. Notícias internacionais ficaram por conta de Donald Trump. Donald Trump, que hoje saiu em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que há uma perseguição política por parte de juízes da Suprema Corte. Publicou em uma rede social sua, que aqui o que Jair Messias Bolsonaro, está passando é uma perseguição que durante todos os dias, todas as noites, durante meses, e que ele, Donald Trump, já vivenciou isso 10 vezes mais. Então pede que deixe o presidente brasileiro. Isso certamente não terá muita influência naquilo que diz respeito ao julgamento de Jair Messias Bolsonaro por parte da Suprema Corte. Mas também vem dos Estados Unidos há um prazo para que o ministro Alexandre de Moraes defenda-se, dê a sua resposta a respeito da chamada perseguição por empresas, influencers digitais, que estão no território americano, e isso é considerado um crime nos Estados Unidos. Então abriu um prazo de 21 dias. Também vem dos Estados Unidos a notícia internacional sobre as enchentes no Texas, que já contabilizam mais de 100 vítimas. Muito parecido com o que aconteceu aqui
no Vale do Taquari, onde repentinamente, né, o rio Taquari, os seus afluentes tiveram, né, de uma hora para outra, levantaram muito o volume d'água e acabaram levando casas e, enfim, empresas, né? Nesse momento, né, pouco terminou aqui o Mundial de Clubes, onde o Fluminense de Renato Gaúcho perdeu para o Chelsea e deve voltar para o Brasil já nos próximos dias, já joga aqui no Rio Grande do Sul contra o Inter, o próprio Fluminense, e o Chelsea então segue para a final, neste final de semana, com o vencedor da partida de amanhã, que vai ser entre Real Madrid e PSG. Nós aqui também nos estúdios estamos bem acompanhados, né? Acompanhados aqui de presidente, né? Nosso, na verdade, é o vice-presidente do Badesul, ele que já foi prefeito de Vitor Grefe, ele que já foi presidente da FAMURS, diretor Flávio Lamel. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje teremos uma entrevista especial para entendermos as linhas de crédito, as linhas de fomento, o trabalho que o Badesul está fazendo para essa retomada da economia do Rio Grande do Sul, e o Badesul tem um papel muito importante nisso. Também ao meu lado aqui a Janaína Crespo, a Janaína que é uma consultora empresarial, empresária, né, mas que vem falar para nós também sobre como o inverno, né, pode aquecer as vendas do comércio da capital. Já aqueceu, né? O primeiro frio já deu uma movimentada boa no comércio, já deu uma né? movimentada, né? E quem não tem lareira, não tem aquecimento, não tem calefação, a Janaína vai desmistificar um pouco também a respeito disso, que não é um luxo, é um conforto, é uma necessidade para enfrentar os dias frios no inverno gaúcho. E do meu lado, né, sempre ele, Sérgio Martins, o repórter, o jornalista onde a notícia acontece. Sérgio, seja bem-vindo. Nós temos aqui uma entrevista tua já, com grandes autoridades aí no sábado. João Pedro Lamana Paiva lançou o livro Propriedade e Registro na Era Digital. Foi um livro que teve muito prestigiado, várias autoridades. Também temos a pauta do PP, né, hoje. Né? E vamos falar aqui também sobre a pré-candidatura do Partido Progressista, com Wilson Kovács Filho. Mas nesse momento vamos abrir aqui o programa, dando uma olhadinha na previsão do tempo, porque não adianta. O tempo é que diz, mais ou menos dita o nosso rumo aqui, né? Em Porto Alegre, o dia de hoje e de amanhã, né, a previsão do tempo para Porto Alegre, hoje a mínima de 11 graus, a máxima chegou a 19, quarta-feira 9 graus é a mínima, portanto amanhã esfria um pouquinho mais, se mantém o tempo bom, na quinta também 9 graus, vai aquecer um pouquinho na sexta, no sábado e no domingo, que aumenta para 11 graus de mínima e no domingo para 12. E as máximas não devem passar aí de 18 graus, 20, 21, 18 e 22. Aí entre 18 e 20 graus de máxima, isso vai garantir então que nós tenhamos dias bons, ensolarados, mas manhãs com nevoeiro. De Porto Alegre nós vamos aqui para São Gabriel. São Gabriel lá no centro do Rio Grande, né, perto da fronteira oeste, entre centro e fronteira oeste. Hoje está friozinho em São Gabriel, mínima de 8, máxima de 19 também, foi a mesma máxima de Porto Alegre. Amanhã já aquece um pouco mais em São Gabriel, 16 de máxima, mínima de 9. Na quinta, 18 de máxima, mínima de 10. Sexta-feira já começa a aquecer em São Gabriel. Então o tempo bom, como eu disse para vocês, deve se manter pelos próximos 7, quem sabe até 10 dias sem chuva aqui no Rio Grande do Sul, e aquele frio extremo, a princípio, foi embora, mas já disse aqui a Janaína para nós que os comerciantes já estão de olho, porque ele deve voltar novamente. De São Gabriel vamos para Gramado. Gramado, hoje, mínima de 6 graus.
tempo ensolarado, olha só, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tem uma nuvem em Gramado, as mínimas que variam de 9, 8, 9, 11, 10, entre 9 a 11 graus de quarta até domingo e as máximas de 17 a 21 graus de quarta até domingo. Então, tempo bom esse final de semana na Serra e aqui em Tramandaí, no litoral, vamos ver como é que ficou o tempo para o litoral também. Litoral sempre um pouquinho mais quente, né? Hoje a mínima vai ser de 11, então não vai estar muito frio. Depois, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mínimas de 11 a 13 graus, máximas de 16 a 19 graus. Então, também no litoral, tempo bom. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui com o nosso diretor, vice-presidente e diretor de operações do Badesul, é isso, Flávio? Isso. Boa noite, uma satisfação estar aqui junto contigo e poder falar um pouco do nosso Badesul. O Badesul, ele faz parte do sistema financeiro do estado do Rio Grande do Sul, né, junto com o Banrisul, junto com o BRDE. E a característica do Badesul é ser uma agência de fomento, que fomenta o desenvolvimento aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso é importante porque o pessoal, muitas vezes, o que é leigo, não é empresário, não entende muito bem qual é a função do Badesul. O Badesul não é um banco como o Banrisul. Não. De conta corrente, não é isso. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente também do Banrisul. O Banrisul é um banco de varejo, tem atividades múltiplas aqui no estado do Rio Grande do Sul e também fora do estado, Santa Catarina, Paraná e também em alguns lugares do Brasil. Conta corrente, cidadão, enfim. O sistema financeiro do estado, ele é composto pelo Banrisul, né? E tem também o BRDE, que é um banco de apoio também, que apoia o desenvolvimento aqui do estado do Rio Grande do Sul, que também não tem conta corrente, não é um banco de varejo, né, que nós chamamos. E tem aqui a participação também no estado de Santa Catarina e também no Paraná, que é o BRDE. O BRDE é um banco dos 3 estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Exatamente. Fundado pelo Brizola, né? Um dos fundadores. Exatamente. E o Banrisul foi fundado pelo Getúlio Vargas, então tem toda uma tradição trabalhista nesses bancos também. Bom, e a diferença entre o BRDE e o Badesul na prática ali para o cidadão que quer empreender? O BRDE, ele financia basicamente os 3 estados. Então tem negócios nos 3 estados e também tem muitas linhas que são linhas que o Badesul trabalha, com linhas do BNDES, né? O Badesul é uma agência de fomento restrita ao Rio Grande do Sul. Nós operamos basicamente dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos dizer assim, como o BRDE faz muitas vezes alguns lançamentos de alguns produtos, ele faz para Paraná, Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul. Nós não. Nós operamos basicamente, estritamente dentro do Rio Grande do Sul. Sim, é o mercado gaúcho. E eu tenho, assim, na prática, os anos que eu acompanhei o trabalho do Badesul, o que me parece, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que sempre quando há lá uma solicitação de fomento, de linha de crédito para uma empresa, a tendência no Badesul é a análise desse crédito ser mais rápido do que... A análise de crédito ela é, vamos dizer assim, compatível com os outros bancos, né? Nós temos uma característica, como o BRDE também tem, nós analisamos os balanços, os últimos 4 balanços. O Banrisul, ele já analisa, vamos dizer assim, a conta corrente do cidadão, a vida que o cidadão movimenta dentro do banco. Então, a análise de crédito do Banrisul, do Badesul e também dos bancos, como o BRDE, elas se baseiam basicamente nos últimos 3, 4 balanços, né, das empresas. E nós sabemos que tem muitos balanços que muitas vezes, em anos atípicos aqui no Rio Grande do Sul, como foi o ano da enchente, como foi o ano da pandemia, né, que muitas empresas aqui do estado elas tiveram problemas. Então, dentro da análise de crédito, muitas vezes essa agência de fomento, que tem interesse no desenvolvimento do estado, a gente consegue olhar esses balanços com um pouco mais de flexibilidade. Contemporizar. Alguns anos, sim.
alguns anos sim. Sim, não, mais de enchente, né? Porque banco não tem como contemporizar. E muito, né? nós temos uma linha de crédito, né? Que nós trabalhamos bastante também, além de trabalhar com o agro, trabalhar com os municípios do Rio Grande, nós hoje temos... Sim, é isso que eu queria dizer. Vocês trabalham também com prefeituras. Prefeituras. Porque eu vejo muita prefeitura buscando recurso lá para pavimentação, para educação. Como é que funciona isso? Nós temos uma carteira hoje com mais de 380 prefeituras aqui do estado do Rio Grande do Sul, que são clientes nossos, em torno de R$1 bilhão já colocados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, muito asfalto, muita ponte, obras que tem nos municípios, muitas vezes as pessoas passam lá pelas essas obras e não sabem, mas lá tem o dedo lá do Badesul. E o juro é diferenciado para prefeituras? Né? A taxa basicamente, é uma taxa mais acessível, vamos dizer assim, para os municípios e também com a flexibilidade de tempo, né? Hoje nós temos linhas de crédito para as prefeituras em torno de 8 anos. Então são praticamente 2 mandatos de um prefeito para poder fazer o pagamento. 8 anos para pagar? Um de carência e mais 7 para pagamento. E mais 7 para pagamento. No ano passado teve um projeto de vias de acessos lá no Palácio, foi lançado, né? Nós tivemos vários projetos aí com os municípios, né? Nós temos projetos na área de sustentabilidade, na área de infraestrutura, de compra de máquinas, equipamentos. Acessos, né? Então, aos municípios. Aquele programa Pavimenta do governo do estado, nós fizemos a complementação do programa, porque muitas vezes o prefeito vai lá e aquele recurso que o estado fornece para ele, dá para fazer 1 quilômetro, 2 de asfalto, e ele precisa muitas vezes fazer 4 ou 5. Então, nós fizemos a complementação muitas vezes também dos projetos do governo do estado com os municípios aqui do Rio Grande. Vamos lá. Mas a nossa maior carteira hoje no estado, ela é a carteira agrícola. Nós somos hoje, o Badesul, em 2023, nós fomos o maior financiador de produtos de armazenagem não só aqui do estado do Brasil, né, no sistema BNDES, e também de irrigação. Então a nossa carteira agrícola ela é uma carteira muito forte, muito grande, e nós conseguimos atingir aí com o programa principalmente do BNDES, o Plano Safra, muitos agricultores aqui do nosso estado. Vamos lá, eu sou um agricultor, eu sou empresário e quero fazer um investimento na minha empresa, na minha propriedade. Como é que eu faço? Eu chego lá no Badesul, me dirijo a quem, Flávio? Como é que eu... Porque a maioria das pessoas, principalmente quem está nos ouvindo, essa aqui é uma emissora feita por influencers digitais. Hoje nós somos mais de 1000 influencers digitais espalhando essa programação pelo Rio Grande do Sul inteiro. O cara está me ouvindo lá, ele vem a Porto Alegre, ele tem que marcar hora com o diretor, ele tem um setor de atendimento, como é que funciona? Não, nós temos hoje um grupo comercial dentro do banco que atende determinadas regiões, né? Então, o nosso pessoal comercial faz visita, vai visitar principalmente os clientes, algumas empresas também no estado, mas basicamente o nosso principal acesso é através do site do Badesul. Então, no site? No site. Hoje a gente tem colocado isso em todos os eventos que a gente vai, para que as pessoas possam acessar o site e também, aí tem todas as linhas de crédito, e também o site já tem algumas interações, que a pessoa já pode inclusive, em determinadas linhas de crédito, já pode inclusive colocar a documentação, fazer com que ele possa não sair lá da sua propriedade, não sair lá do seu local. Sim. E possa conseguir fazer o financiamento através do Badesul. Mas que maravilha, então vamos até colocar esse site aí, colocar para nós, pode falar, por favor? www.badesul.com.br, é muito fácil. Super simples, muito super fácil. Simples, www.badesul.com.br. Badesul.com.br. E também nós atuamos muito forte também hoje o Badesul, e essa é uma questão assim que a gente faz questão de salientar, na área de inovação aqui no estado, né? Nós somos hoje, o Badesul foi pioneiro desde 2011 nos projetos de inovação aqui do estado através dos fundos de investimento. Então, na compra e participações de empresas, né? Então, nós fizemos parte inicialmente de alguns fundos de investimentos a nível nacional, colocamos um recurso aqui do Badesul nesses fundos, com a contrapartida que a gente pudesse investir, de que esses fundos pudessem investir também aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eles fizeram esses investimentos. Nós tivemos aqui grandes investimentos nessa área de inovação, e hoje nós participamos de 7 fundos de investimentos a nível de Brasil. Todos esses fundos
o investimento que a gente faz, em torno de quase 70 milhões de reais desses fundos, todos eles investidos na compra de participação de empresas aqui do Rio Grande do Sul. Para complementar aqui, eu acho que em torno de uns 25 dias, 20 dias, o Badesul foi para o Tecnopuc e nós fizemos a cobertura lá no Tecnopuc. Nós estamos participando de todos esses hubs de inovação aqui do estado, do Caldeira, Tecnopuc, Tecnocinos, enfim, todos esses hubs, eles nos ajudam e complementam até em algumas linhas de crédito. Nós temos hoje, por exemplo, uma linha de crédito chamada Badesul Startup, que é uma linha que nós criamos no Badesul para poder fazer com que aquele jovem que tem uma ideia, que tem uma vontade de fazer um empreendimento, ele possa chegar lá no Badesul e ele possa, aí não precisa os 4 balanços, aí vai olhar o futuro dele, a projeção daquilo que ele quer fazer. A viabilidade econômica. Orientação de empreendedorismo. E esses hubs de inovação, eles nos auxiliam, dizem assim, não, olha, essa ideia aqui é uma ideia boa, essa possibilidade aqui de retorno do investimento é uma boa possibilidade e nós validamos aquela inovação e esses jovens têm acesso a recursos que a gente consegue fazer através da RS Garante, que é uma parceira nossa, de até 200 mil reais para iniciar o projeto dele. Sim, porque não é fácil tu medir a inovação, né? Como é que tu mede, por exemplo, o cara está fazendo um game, vamos lá, falar nessa parte mais de jogos, tá? Não, mas é que tem um mercado milionário. Daqui a pouco o game dá certo e o cara explode, às vezes é isso aí. Em 2011, nós compramos o fundo de investimento, o CRP Empreendedor, comprou uma participação numa empresa chamada Aquiles, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ela foi vendida para uma multinacional logo depois, eu não sei bem certo os valores, mas num valor assim astronômico. E é hoje uma das grandes empresas que faz game para todo mundo. E ela é aqui de Porto Alegre. Sim, mas como é que faz para avaliar isso ortodoxamente no banco? Não tem como avaliar, precisa de uma assessoria especializada mesmo, né? Flávio, e eles dão um acompanhamento também no projeto para que o projeto não se perca na parte de gestão. Maravilha. Nós temos aqui agora, por exemplo, um projeto que é feito em parceria com o Badesul, FINEP, Sebrae e Fapergs, que é o Tecnova 3, que nós vamos auxiliar 49, já foi selecionado 49 empresas com uma subvenção de até 600 mil reais para incentivar essas empresas, esses jovens que têm a ideia para montar o seu negócio e poder sair dali com, enfim, né, ter um início de carreira, um início de vida com a sua empresa. Então, o Tecnova 3 já foi feito o edital, nós estamos fechando agora o edital de mais um projeto também nessa parceria, que é o Centelha 3, que também é um edital que vai dar uma subvenção para ideias criativas, né, até em torno de 80 mil reais de subvenção para esses jovens que têm essas ideias. E esse é o trabalho que o Badesul faz nessa área de inovação muito forte. Muito legal, muito legal. Olha, parabéns, Flávio, porque isso, as pessoas muitas vezes acham que a instituição é uma coisa muito fechada, é pouco acessível. Pelo contrário, tu faz pelo site, te comunica pelo site e se quiser ir até o Badesul, certamente vai ser bem recebido lá, né? Certamente não. Nós temos uma equipe também que recebe na sede nossa, e além de nós estamos circulando também, eu faço permanentemente palestras, o Gastal, que é nosso presidente, também tem saído bastante para o interior, fazer palestra principalmente nas associações comerciais e colocar o que o Badesul está fazendo. Nós temos uma atuação muito forte também na área da micro e pequena empresa, né? Esse ano, agora, o ano passado fechamos 72 milhões de reais colocado aqui no Rio Grande para empresas pequenas que muitas vezes não têm condições de ter um financiamento. Nós, através da RS Garante, a gente faz a avaliação de crédito dessas empresas e se ela não tem muitas vezes uma garantia para dar, o que é o caso do comércio, muitas vezes tem dificuldade de poder dar uma garantia para poder fazer aquele empréstimo, a RS Garante nos fornece a garantia e a gente faz esse empréstimo para as nossas empresas. Então, através do governo do estado, o próprio governador Eduardo Leite, o ano passado, fez questão de capitalizar o Badesul em mais de 100 milhões de reais. Nós fizemos uma capitalização com uma agência externa e fizemos com que
a gente pudesse ter um volume de 250 milhões de reais que foi colocado no mercado aqui do Rio Grande do Sul, basicamente para as empresas que tiveram dificuldade com a enchente. Então, isso foi feito tudo no ano de 2024. Baita trabalho com juros subsidiados. A taxa que nós utilizamos nessa operação, que a gente chamou de Renova, né, foi em torno de 7% ao ano. Imagina. Com prazo de até 8 anos para pagamento também. Fixo? Fixo. Fixo. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, volte sempre aqui, o que a gente puder, nós vamos divulgar. E uma boa dica aqui, ó, o diretor Flávio circula muito nas associações comerciais, certamente tem parceria com o Sebrae. Temos parceria. Né? Então, assim, ó, ou procure o Sebrae, ou procure as associações comerciais da sua cidade, que certamente vão ajudar a canalizar para o Badesul, ou diretamente no site www.badesul.com.br. Flávio, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Pelo espaço. Estamos à disposição. Está sempre à disposição aqui. Obrigado. Vamos falar com a Janaína aqui, pegar umas dicas de como não passar frio no inverno, né, Janaína? É verdade. E agora, depois desse papo aquecido, né, falando como consultora de empresa, eu vejo a importância que tem da aproximação da instituição com o pequeno empreendedor, né? Como conselheira lá da Associação Comercial aqui de Porto Alegre, eu posso vivenciar no dia a dia a importância dessas informações que o associativismo traz, né? A gente, quando frequenta uma entidade como uma associação comercial que tem representatividade nas cidades, traz essa riqueza de conteúdo. Porque nós viemos de uma enchente, né? Um período muito difícil para quem é do comércio, muitos empresários, mesmo que não são do comércio, sofreram bastante, né, Lara, com o ano passado, e esse ano estamos retomando com o apoio de diversas fontes de recursos, mas ainda tem um longo caminho para se reestabilizar, né? Janaína, tu, além de consultora empresarial, né, e falávamos aqui um pouco antes de começar o programa, de como foi bom esse primeiro frio, né? A chuva eu acho que nunca é boa, nem para comércio, nem para ninguém, né? Mas assim, a chuva forte como a que nós tivemos aqui. E assustadora ainda, estamos traumatizados com a chuva, né? Claro, claro. Mas assim, quando veio o frio, parou a chuva, veio o frio, as lojas, inclusive as que tinham estoque, né? O frio realmente aqueceu os negócios, né? Aqueceu os negócios. Eu sou empresária do ramo de aquecimento, né? De aquecedores a gás e lareiras, e posso dizer que foi um ano muito, esse mês de final de maio, neste junho, e durante o mês de junho, foi um mês muito bom para os negócios. Quem trabalha com vestuário também, né? Sim. Não, vestuário, né? Tudo que propicia conforto térmico, né? Tudo que traz calorias, tudo, comida, né? Tudo, sim, né? A venda de lareiras foi um mês muito bom. Pois então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão das lareiras, né? Porque a gente vai aqui no Uruguai, não precisa ir longe, não precisa nem falar na Europa, Estados Unidos, onde é muito frio, que ninguém passa frio, as pessoas usam, né, uma roupa pesada para andar na rua, às vezes temperatura de menos 10, menos 15, menos 20 graus, entra numa loja, tira e fica de camisa, porque ali está sempre calefação, está sempre quente, qualquer comércio que entra numa farmácia, está sempre quente. Nós aqui no Rio Grande do Sul não temos a cultura de fazer um aquecimento, né, uma calefação, de aquecer as casas, muito menos, às vezes, as lojas e os comércios, as empresas, né? E aí a gente viu, assim, poucas casas, inclusive, têm lareiras. Essa é uma realidade, que tu falasse um ponto importante, nós não temos a cultura do conforto térmico ainda estabelecido, apesar de ser um estado bem frio, né, reconhecidamente frio, e nós temos invernos em que as nossas temperaturas realmente são baixas e que torna os ambientes, muitas vezes, do comércio, ou quem tem um estabelecimento como um restaurante, alguma coisa assim, pouco frequentado. Sim. E os proprietários, muitas vezes o empresário não se dá conta que é o conforto térmico que está faltando ali. Não, e na própria casa, né? Eu tenho ali em Pedras Altas, ao lado de Pinheiro Machado, tem o castelo de Pedras Altas, que era da família Assis Brasil. Sim. E ali tem a primeira lareira do Rio Grande do Sul. Primeira lareira feita em casa, porque até então era fogo no galpão, não tinha uma lareira dentro de casa.
E na lareira, assim, na cabeceira da lareira, né, na testa da lareira ali, tem uma inscrição que o Assis Brasil escreveu, Flávio, que diz assim: gosto muito do frio, na frente do fogo. Porque para gostar de frio, só na frente do fogo ou tomando chimarrão e churrasco. Né? Porque quem é que vai gostar de passar frio? Os nossos próprios coletivos, né? O próprio transporte coletivo é uma questão que a gente tem que trazer. Será que ele está preparado para esses dias mais frios? Né? A questão das residências, do comércio, enfim. O conforto térmico realmente ainda não é uma preocupação em termos de prioridade dos gaúchos. Pois é, mas aí tu chega em casa, tá frio dentro de casa, e aí começou a pegar muito a questão da lareira ecológica. Isso nos acende o alerta de segurança, né? Aí que eu quero chegar, né? A tal lareira ecológica, né? Bom, eu sou do tempo, sou lá do interior, Bagé, minha casa sempre teve lareira. Aqui em Porto Alegre eu tenho lareira, a lenha, né? Faço fogo. De manhã não precisa estar muito frio. Lareira raiz. 7 horas da manhã eu já boto fogo ali, fico até as 8 horas ali, a hora de sair. Aí agora, modernidade, nem todo mundo consegue ter chaminé e tal. Aí vem aquela lareira ecológica que na verdade é a lareira a álcool. Eu tinha no interior, lá em Bagé, nós fazíamos assim, Flávio, nós pegávamos uma latinha de goiabada. Cascão. Enchíamos de álcool e levávamos para o banheiro, para tomar banho, para aquecer o banheiro antes de entrar no banho. Então aquilo era um gelo. Agora a Bagé fez menos 3 graus esses dias, 3 graus negativos. Colocava o álcool, aquecia o banheiro, quando o banheiro aquecia, entrava, porque né, não pode ficar dentro do banheiro com álcool queimando, fica sem oxigênio. Era uma coisa perigosa, só pai e mãe podiam fazer para preparar o banheiro. Agora, a lareira a álcool, a lareira chamada ecológica, né, ela é bonita, não precisa, mas o pessoal ainda não aprendeu a manusear muito bem. Agora há pouco um jogador teve boa parte do seu corpo queimado. Infelizmente. E aí isso acaba afastando as pessoas, né? Infelizmente, acidentes acontecem todos os anos e são pouco divulgados. Porque as pessoas estão usando o combustível errado, não é o álcool de posto de gasolina, primeiro, que deve se abastecer. Não é o etanol. Não é o álcool etanol. Segundo, toda vez que tu vai fazer uma queima, tu precisa ter uma renovação de ar. Isso as pessoas não costumam. Isso serve também para aquecedores a gás, lareiras a gás. Tu tens que ter uma fonte de renovação de ar, porque o oxigênio ele é queimado, né? Segundo, a fiscalização dessas lareiras. Quando tu compras uma lareira, tu tem que ver se a solda está bem feita. Se aquele material resiste. Muitas vezes as pessoas compram só pela beleza, sem se preocupar com a segurança. Sim. Né? A gente jamais, outro detalhe, a gente jamais abastece com álcool uma lareira que está ligada. A chama tem que estar completamente extinta. Sim. Porque o que acontece? Quando tu vira aquilo ali, o fogo vem. Então, assim, são inúmeros, com crianças, com animais de estimação. Então, é preciso uma educação, sim, para uma conscientização para a gente fazer o uso dessas lareiras. Primeiro, para comprar, tem que ser de quem tem uma procedência, né, uma loja. Tu tens um comércio? Nós temos um comércio já há 20 anos de aquecedores a gás. Porque eu já vou aproveitar, vou falar aqui, porque... a Casa Clima Aquecedores, 20 anos no mercado. Casa Clima Aquecedores, 20 anos no mercado, na Avenida Protásio Alves, 5.247. E ali tu trabalha com essas ecológicas também, não? Sim, trabalhamos com ecológicas, a gás, os aquecedores de ambiente externo com botijão. Bom, quando as pessoas vão lá comprar uma lareira ecológica, tu faz um briefing? Sim, vai o manual de instrução, a pessoa recebe. Os meus vendedores são consultores técnicos, eles são treinados para dar esse tipo de informação. A pessoa vai lá e instala também? Não, a elétrica não. Aliás, a etanol não. A etanol não. Mas os aquecedores a gás, aí é um alerta bem importante, tá, pessoal? Aquecedor a gás, ele não deve ser instalado com mangueira de jardim, ele tem que ter a válvula correta. E não adianta, se muitas vezes eu estou cuidando da minha casa e o meu vizinho do prédio não cuida, sim, o problema, o mau cuidado dele afeta a minha residência também. Eu tenho um aquecedor a gás na minha casa,
É daqueles, parece um chapéu assim em cima. Sim, aquecedor de ambiente daí. De ambiente. Isso. Olha, maravilhoso. Eu uso Tem aqui uma na válvula luz. em cima do botijão de gás, Tem né? uma, sim, que nem Aquilo- válvula de fogão. Aquilo ali tem validade. A maioria das pessoas não sabe. É incrível Sim. que isso não seja divulgado amplamente. Esses itens de segurança têm Sim. validade. Sim, Então, às vezes, tu troca e esquece da vida. sim. Né? Não, E ele fica vazando, né? Se não fica deixar aquele ele cheirinho de ficar gás e às É. vezes tu sai para trabalhar, quando tu volta, pega animalzinho, É. né? Que ficou dentro de casa, inalando Então aquele... também faz parte da cultura aprender a mexer com isso. Sim, O que- trabalhar com segurança sempre, é isso sempre, né? A gente tem que cuidar, assim, tem o conforto, mas também tem que saber a procedência do lugar, né? O que a gente está comprando e nos informarmos. Como é que funciona? Olha, a gente vai aí, chega no Uruguai, até piso eterno. Quando pisa no chão, o chão E é uma tá delícia, aquecido, né? mas- A Gramado já está dando esses passos é. bem, Não, é- bem mais largos que nós aqui na Gramado capital, e né? Canela já, como sempre, alguns passos na frente. Sim. Mas olha, eu tenho aqui, aproveitar, já que nós temos aqui um diretor do Badesul, né, Flávio Lamel, nós vamos também aproveitar aqui para falar com o nosso economista de plantão, economista Mário de Lima, para nos atualizar aí dos comentários da situação econômica do Brasil, né, essa queda de braço aí que está entre presidente Lula e Congresso Nacional, que ninguém quer abrir mão de nada do IOF, né, ninguém cede sobre o IOF, uma semana de reunião aí já no STF, e o presidente da República diz que, né, não está participando das mesas de conciliação. O Lula não quer nem saber de conciliação sobre o IOF, está radical, e o Congresso também. Fala para nós um pouquinho aí, professor Mário, sobre essa situação, essa briga do IOF com o Congresso Nacional. Olha, se não aprovar não sei o que, nós não vamos liberar o IOF, STF. Parece que isso não afetou o humor do mercado em relação ao Brasil, porque a Bolsa está dando sinais de vitalidade, o dólar está baixando, está num patamar aí, eu acho que, eu até nem sei quanto é que está hoje, mas acho que 5,40 mais ou menos, estava em torno do dólar, né? Então, quer dizer, essa nhaca caseira aí, que mais uma vez a gente já está vendo aí que vai pesar em cima do bolso de nós, consumidores, esse IOF, isso para investidores internacionais, isso para dólar, isso para a Bolsa, não afetou em nada, ou eu estou enganado? Boa noite, Lara, boa noite a todos. Bom, estamos vivendo um impasse bastante significativo entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, através do governo federal, presidido pelo presidente Lula, liderado pelo presidente Lula, especialmente no que diz respeito à pauta do IOF. Nós vimos nos últimos dias uma briga generalizada que, inclusive, adentrou as redes sociais e que tem trazido um embate bastante significativo na política, e que no curto prazo, nesse momento, pelo menos, nós não estamos vendo o impacto direto na economia. Claro, existem expectativas e as expectativas acabam influenciando os indicadores macroeconômicos, como inflação, taxa de juro e a própria taxa de câmbio, o dólar, mas ao mesmo tempo nós vemos que existe uma certa estabilidade na economia brasileira, especialmente no que diz respeito ao comportamento da inflação, que tem dado resultado esse tipo de controle, até porque esse controle tem sido realizado mediante aumento da taxa de juros. Então, isso, nesse momento, diretamente não existe um impacto direto na economia, mas temos que observar os próximos desdobramentos dessa disputa entre Congresso, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, com a entrada agora também do Poder Judiciário, tentando criar um ambiente de negociação entre esses dois poderes que me parece inédito na história da República Brasileira. Eu fico pensando assim, se com toda essa esculhambação, com toda essa gastança que o governo
brasileiro está fazendo, com toda essa falta de ajuste fiscal, ou seja, gasta mais do que arrecada e sobe imposto e briga com o Congresso, né, e a instabilidade jurídica que nós estamos vivendo. A bolsa está subindo e o dólar está caindo. Imagina se no próximo ano entra um candidato ou entra um presidente que diga o seguinte: olha, a partir de agora é o seguinte, nós vamos enxugar a máquina pública, nós vamos fazer o dever de casa, vamos fazer o ajuste fiscal, vamos pagar as contas que o Brasil tem que pagar e, ao invés de brigar com o Congresso, nós vamos fazer as reformas que o Brasil precisa com o apoio do Congresso. Olha, ia ser assim, se hoje, com tudo isso, nós estamos conseguindo dólar a 5,40 e poucos, bolsa, né, no positivo. Tu imagina se entrar alguém com esse ânimo de fazer ajuste fiscal, de fazer as reformas que o Brasil precisa, porque não estamos fazendo, né? O nosso país decola. Nós viraremos aqui a meca dos investimentos do mundo. Não é isso, professor? O senhor não acha que isso é uma realidade? Se minimamente tiver ordem e tiver responsabilidade fiscal, a impressão que eu tenho é que o mundo quer investir no Brasil e os governos brasileiros dizem, não investe aqui, porque aqui esse Congresso não sei o quê, esse judiciário não sei das quantas, né? E aqui nós vamos gastar mais do que arrecadamos, e para que fazer reforma, né? Imagina se entra alguém com esse ânimo, nós viraremos aqui enfim, a meca dos investimentos mundiais. Não é mais ou menos isso ou eu estou sonhando aqui, professor? Não, com certeza. O Brasil, ao longo dos anos, tem essa capacidade de realizar muito gasto público. E no período do Plano Real, que surgiu lá em 1994 para cá, o Brasil, todos os superávites que ele registrou até 2016, pelo menos, ele nunca se deu através do corte de gastos, mas sim pelo aumento da arrecadação, aumento do peso tributário na sua economia, nas suas finanças públicas. Então é necessário sim que o governo realize menos gastos ou gastos responsáveis, mas principalmente para a redução desse gasto, ele tem que discutir uma reforma administrativa o quanto antes. Porque, por exemplo, hoje os principais gastos que o Brasil possui é na área social, seja na saúde, na educação e principalmente na transferência de renda. Então, dificilmente qualquer agremiação, qualquer partido, campo ideológico que venha a entrar no governo hoje terá dificuldade, justamente em relação com o próprio Congresso, de cortar gastos nesses campos. Então, para isso, nós temos que encontrar outras alternativas de corte de gastos para não impactar tanto negativamente a política. Então, a reforma administrativa para cortar alto salário do serviço público é fundamental. Mas eu vou te dizer, professor, esse governo que está aí não vai fazer nada disso que o senhor está dizendo. Daqui para frente... Vai dar uma tapeada aqui, uma tapeada ali, mas ninguém vai fazer na véspera da eleição reforma administrativa, ninguém vai propor nenhuma medida. E não é à toa que a Argentina, que está fazendo esse dever de casa, já é hoje o país da América Latina com maior crescimento na América Latina. Então, preste atenção na Argentina, que daqui a pouco a Argentina, que estava numa pior, daqui a pouco vai estar passando do Brasil. 1 minuto para encerrar, Sérgio. PP, candidatura própria. Obrigado, professor. Obrigado pela sua participação mais uma vez aí. Obrigado. PP, Lara, eu acho que ele... Vai ter candidatura própria? Provavelmente sim, porque é um apelo da base... Não, eu quero saber o seguinte. Vamos dizer, quando jogava bolinha de gude lá em Bagé, é as verda ou é as brinca? Pode ser um jogo estratégico, mas eu acredito que a base... está mobilizada para ter, porque eles não querem ser, perderam até o protagonismo de vice, então eles estão sem alternativa. Eu acho que essa alternativa é como assim, quando é uma reação à perda de protagonismo, tanto no Senado
como de vice. Então tu acha que não é o canto do quero-quero, canta de um lado, mas o ovo está no outro, não? Bom, ou está apresentando o bode para depois apresentar o cachorrão. Pois é. Bom, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Tem até junho do ano que vem para saber. Mas o tabuleiro foi mexido. O tabuleiro foi mexido. Mas o xadrez está aí. Mas quem sai mais prejudicado? A candidatura do PL, que é de direita, e mais o PP, que é de direita, e aí divide a direita, ou a candidatura do MDB e do governador Eduardo Leite, que é uma candidatura mais de centro, né, que não tem muitos votos da direita, né, mais de centro? Isso é melhor ou é pior para a direita, que se diz, né, mais aí direita PL e PP? No momento, qualquer opinião é verde. Verde. É porque tem que esperar aquecer isso. Como é que fica isso na discussão, nos debates? Tu não quer dar uma de mãe de Ná aqui, não? Não, porque tem que amadurecer um pouco. Isso aí. É que foi lançado ontem essa semente. Então, a voz da sensatez. A voz é quem conhece, é quem tem bagagem. Não, porque em política, o Lamer, o Flávio, e tu sabe muito mais do que eu e sabe que é muito transformadora. Dizia Ulisses Guimarães, é como uma nuvem, uma hora está assim, outra hora está Então, assim, qualquer opinião agora tem muito muita verde, água é verde, é verde. Matar na sua legitimidade o PP, é um grande partido, mais de 200 prefeituras, e aguardemos cenas dos próximos capítulos. Meus amigos, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que logo após do Opinião e Debate, nós teremos agora na sequência Jornal da Gazeta, um jornal do Brasil inteiro, retransmitido com exclusividade aqui na RS Play TV, canal 524. Fique conosco, assista também os comentários aqui de Alexandre Garcia, logo de Cláudio Brito, que estará aqui conosco também, integrando o nosso time. Agradecer os convidados. Obrigado, diretor Flávio Lamel. Obrigado. Muito obrigado também à nossa consultora empresarial, Janaína. Obrigado, Sérgio. E até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite, fiquem com Deus.